de buscar a Deus, assim, talvez a igreja, no caso que eu falo, igreja evangélica, né? Porque a igreja evangélica, ela busca a Deus, né, de uma forma que nós temos que ter uma experiência pessoal. E essa experiência pessoal faz parte não somente de uma vida na igreja, mas uma vida fora da igreja, né? E isso faz com que muitas pessoas às vezes fiquem, poxa, mas eles só falam de Jesus, só pensam em Jesus. É uma questão de dificuldade de entender, né, porque nós só falamos de Jesus. Nós vivemos normalmente, só que nós temos essa realidade na nossa fé, que Jesus Cristo é o caminho, é o único caminho. Nós sabemos que só existe um Deus verdadeiro, né? E esse Deus verdadeiro é Jesus Cristo. E nós não podemos duvidar disso e nem compartilhar, ou seja, dividir a glória de Deus através de outro personagem. O maior personagem que tem é Jesus Cristo. Então nós não podemos, como se diz, dividir a glória de Deus com ninguém. Porque só Jesus é o Senhor, só Ele é o nosso Salvador. Não tem como a gente compartilhar isso de uma forma diferente, né? E o maior assim, personagem que a gente vê, né, assim, sobre esse legado que foi deixado foi Pedro. O apóstolo Pedro, ele andou com Jesus diversas vezes. E Jesus, apesar de Pedro ser uma pessoa muito sanguínea, uma pessoa bastante explosiva, né, que não tinha papas na língua, né? E Jesus teve até muita dificuldade de, vamos dizer assim, de conduzir Pedro, porque sempre ele se tomava à frente. E essa personalidade de Pedro não é porque ele era pecador, porque hoje existem vários Pedros dentro da igreja e fora da igreja. Pessoas que têm uma posição firme da situação, crítica. E Deus escolheu Pedro, porque ele era um personagem que trazia essa realidade. Tem uma carta, a carta que Pedro deixou, no capítulo 2, que eu queria ler com vocês, né? Ele fala, o título diz assim, a pedra viva e a nação santa. No capítulo 2, versículo 1 da carta de Pedro, ele diz o seguinte, portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja todo crescimento. Para quê? Para a salvação. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, né? Isso nós temos aqui várias referências no Antigo Testamento, que isso Pedro já tem conhecimento desse através dos profetas. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Pedro aqui ele fala de uma forma bem incisiva, bem clara para a gente sobre a conversão. No princípio ele fala que nós devemos abandonar a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, bem como todo tipo de maledicência. Para quem que Pedro está escrevendo? Para a igreja. Igreja tem pessoas que têm maldade. Poxa, a pessoa está na igreja, se é mal, tem todo tipo de engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado o crescimento. Sabe o que ele está querendo dizer, mas que vocês nasceram de novo. Nicodemos, quando fala, busca Jesus, no Evangelho de João, está escrito isso no capítulo 3, o que ele diz? Jesus, eu sei que tu veio da parte de Deus e que ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver contigo. Então, faz um favor para mim, faz um favor para mim, me diz como eu posso entrar no reino de Deus. Jesus foi claro. Se você não nascer de novo, você não pode ver nem entrar no reino de Deus. É interessante, né? Tem que nascer de novo. E o Nicodemos, poxa, só existe um nascimento. Eu estou falando sério. Então a pessoa vai ter que voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Como é que é isso? Não é o nascimento genético. Não tem mais como você nascer de novo voltando para o ventre da sua mãe. Você tem que nascer da água e do Espírito. Porque da água e do Espírito significa que você vai nascer de novo dentro de você mesmo. Uma transformação dentro de você. Essa transformação é necessária, que você se arrependa dos seus pecados e que você volte a nascer tomando de novo o leitinho espiritual. Voltar a beber, ou seja, como uma criança recém-nascida, ele diz aqui, você tem que nascer de novo e recomeçar o seu projeto de vida novamente, o teu projeto, todo o ensino. Mas meu Deus do céu, que coisa é. Por isso que muitas pessoas não entendem quando falam que nós, cristãos, temos que seguir a Jesus e não tem outro caminho. Não podemos dividir a glória de Jesus. Aí parece que somos egoístas, parece que somos... Esse povo é um povo sempre diferenciado, meu Deus do céu. Parece que são, assim, tipo uma pessoa melhor do que os outros, se acham melhor. Não é que se acha melhor. É porque esse caminho ele fez a gente nascer de novo e nós não temos para onde ir, não temos outro caminho, não temos como mudar essa situação. E aí, amados, nós vemos que aqui Pedro, ele fala bem claro nisso, Deseja um genuíno leite espiritual para que ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Você nasce de novo para quê? Para a salvação. Para a salvação eterna. Não tem como você nascer de novo para outro motivo, senão para a salvação. É que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. É que vocês já entraram num clima diferenciado porque vocês nasceram da água e do Espírito. E o Espírito Santo dentro de você, ele requer algumas coisas de vocês de mudança que você não tem como voltar atrás. Vamos continuar aqui. Chegando-se a ele, a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Que pedra é essa, mas? Isso aqui Pedro escreveu por um motivo, Porque Jesus Cristo, quando chegou para Pedro, no capítulo 16, versículo 16 de Mateus 16, 16. Jesus Cristo perguntou: Pedro, quem você acha que eu sou? Uns dizem que eu sou profeta, outros dizem
que eu sou Elias, outros dizem tantas coisas de mim. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus. E quando ele falou isso, Jesus falou assim, não foi carne e sangue que revelou a você. Foi o meu Pai que está no céu. Como se fosse Deus soprou no ouvido de Pedro ali e falou assim, olha, fala isso aí que a resposta certa é essa. Marca esse xizinho, essa é a resposta certa. Então, amados, é uma coisa interessante, fundamental a gente entender isso. Que Jesus disse assim, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que aí tem o termo grego, que Pedro significa Petros, e Petros é fragmento de pedra, mas eu não quero entrar nesse meandro aí, nessa interpretação, nessa etimologia da palavra, mas Pedro aqui está escrevendo que a pedra que Jesus se refere não é ele. A pedra angular é Jesus Cristo. É sobre esta pedra que ele edifica a igreja dele, e não Pedro. E aí, mas cria-se tanta coisa que Pedro é o porteiro do céu que fica lá recebendo as pessoas. Que Pedro pode receber oração, que Pedro é uma pessoa que morreu, mas continua fazendo um milagre. Meu Deus. Não podemos ser coniventes com isso. Nós somos cristãos verdadeiros e sabemos que o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Nós não podemos dividir essa glória com ninguém. Mas Maria também ressuscitou? Não tem. A nossa fé é somente porque Jesus morreu e que ressuscitou. Mas ninguém. Nem Maomé, nada, ninguém, nem Buda, ninguém desses aí refere-se. Pode ter palavras bonitas, mas essas palavras bonitas ela não traz para dentro de mim a salvação. Só o que traz para dentro de mim a salvação é o Espírito de Cristo. Que quando ele morreu, ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar a vocês um Consolador, está aí no Evangelho de João, capítulo 14. Ele vai fazer com que nós possamos entender que a salvação só existe através de Jesus e através do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que é santo porque não pecou. E o Espírito dele é uma chama. Em Efésios capítulo 1 ele fala, nasceu, por esse nós se tornamos propriedade de Deus. Nós tornamos filhos adotivos, porque nós aceitamos a Jesus e o Espírito de Cristo veio habitar em nós. Continuando aqui, mas para você entender essa pedra, ele diz uma coisa interessante, que ela foi rejeitada pelos homens, justamente porque parece difícil. Uma vez, uma pessoa chegou para Jesus, eu obedeço os mandamentos, e eu respeito isso, respeito aquilo, faço isso, faço aquilo, o que falta para eu ser recebido no reino de Deus? Aí Jesus falou assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Como ele tinha muito dinheiro, Jesus sabia disso, e sabia que o dinheiro era um problema na vida dele, ele pode ser o homem mais bom do mundo fazendo toda a caridade possível. Mas essa caridade, ela nunca vai se reverter para a salvação. Pedro diz no capítulo 2 que ele diz claramente que as obras, ela não pode substituir o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então você pode fazer muitas obras, pode oferecer todo o dinheiro que você tem, mas que você, primeiramente, você tem que entregar a sua vida a Jesus, porque essa glória não pode ser sua, ela tem que ser de Deus. Então não tem condições, né? Então é uma forma da qual, né? É pela graça sois salvos. Isto é mediante a fé e não por obras, para que ninguém venha se gloriar. Está em Efésios, Paulo fala sobre isso no capítulo 2. Então, amados, aqui ele está dizendo que a pedra, então essa dificuldade que o homem tem de aceitar, querendo continuar sendo a mesma pessoa. Não, nós temos que renunciar à nossa vida que nós nascemos, porque nós nascemos do pecado, e nascer novamente através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que vai me salvar. Chegando a ele, pedra que vive, rejeitada por si pelos homens, no versículo 4, mas, né, segundo Pedro que eu estou vendo, capítulo 2, agora versículo 4,
e pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Aqui ele fala que nós também somos pedras que vivem. Nós nos tornamos pedras rejeitadas. Por isso que somos perseguidos. Porque parece que nós queremos ser melhor que os outros, mas não somos melhor de nada. A única coisa que nós nascemos de novo e recebemos o Espírito de Cristo, que nos conduz para uma vida diferenciada. Temos que ser diferentes do mundo. Não adianta tentar se você tem o Espírito Santo de novo, você é diferente. Você tem que mudar a sua forma de ser. Ah, pastor, mas eu conheço crente. Não estou falando de crente, estou falando que aquele que nasceu de novo. Eu não sei quem nasceu de novo. Jesus Cristo diz até uma parábola que o joio ele cresce junto com o trigo. E no final da colheita, né, no dia da colheita, os anjos vão separar o joio do trigo. Porque muitas pessoas que te dizem crentes são joio, né? São semelhantes ao trigo, mas não é trigo. Porque ele quis dizer isso, que é essa diferença. Não estou dizendo quem é e quem não é. Crente é uma pessoa que tem que ser como ele falou, tem que abandonar a maldade, a maledicência, a forma de ser, a forma de falar, mudar completamente a sua vida. Poxa, tem muita gente... Não estou julgando ninguém. Pode ser que tenha a pessoa que não mudou alguma coisa, mas ela é uma pessoa convertida porque ela é um pecador arrependido. Ela tem o Espírito Santo e ela é corrigida, ela é cobrada disso. Porque dentro dela habita, aqui como diz aqui, nós somos edificadas casa espiritual para ser o quê? Sacerdócio santo. Amados, a pessoa que nasce de novo não precisa ter o título de sacerdote, não, e já é. Porque nasceu do Espírito de Cristo, que o Espírito de Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É comprido um pouquinho, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, é uma ordem espiritual. É uma ordem da qual faz com que você seja diferenciado. Você nasceu de novo, você é luz do mundo e sal da terra. Você veio aqui para influenciar as pessoas, para curar, libertar, não pelo seu poder, mas pelo poder de que Cristo habita em você. É por isso que nós oramos e cremos na nossa oração, porque é Deus que vai agir na vida de vocês. É a glória de Deus que vai se manifestar, porque nós somos aqui os representantes de Cristo através do nascimento, do novo nascimento. Não tem como você servir a Deus se você não nascer da água e do Espírito. E aqui, amados, ele fala, né? Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nele crer não será envergonhado. É interessante, né? Que vergonha é essa? Você pensa que às vezes você está sendo envergonhado no mundo por você ser cristão, por você ser perseguido, por você sofrer, né, por tantas outras situações, porque o sacrifício é agradável a Deus. Nós estamos aqui para isso. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa havia ser a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Agora vocês, né, inclusive esse povo que Pedro escreve, foi justamente quando esse povo foi o povo da dispersão. É um povo que foi disperso de Jerusalém quando Estevão foi perseguido e foi morto apedrejado. E quando morreu, ele ainda falou que viu Jesus Cristo na direita de Deus e foi totalmente... Aí jogaram pedras, né? E isso causou um impacto tão grande que todos os cristãos em Jerusalém foram perseguidos e muitos saíram de lá com família, com tudo, e ficaram dispersos, né? Foi uma época em que foram para Samaria,
foi espalhado o cristianismo em tudo quanto é lugar através da perseguição. Parece maldição, mas se transformou em bênção porque aumentou a quantidade de pessoas que serviram a Deus no mundo todo. Por isso que o evangelho chegou até Roma naquela época. Então, foi justamente pela perseguição, né, pela diáspora, esse momento em que aconteceu e que Pedro escreve ao pessoal: vocês estão sofrendo, estão lutando, mas vocês nasceram de novo, não se desviem, né, continue firme no propósito de Deus. Então vocês são propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mas o que ele quer dizer trevas? Que quando você nasce em trevas. Nós éramos das trevas. Eu vejo uma irmã que entrou aí, agora eu lembro disso. Ela tinha devoção a outras coisas, mas agora ela recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e mudou. É uma mudança radical que a pessoa tem, que te vê em pessoas. É maravilhoso isso. Antes vocês nem eram povo. Meu Deus. Pedro aí começa aí a apertar o cerco. Você nem era povo. Mas agora vocês são povo de Deus. O que ele quer dizer? Quem não é povo de Deus não é povo? Meu Deus. Por isso que por isso que nós somos chatos em falar de Jesus. Porque a gente recebeu a salvação eterna dentro de nós através de Jesus. Nós nascemos de novo, nós não pertencemos a esse mundo. Como diz Tiago, né? A amizade do mundo faz inimizade com Deus. Nós não podemos ser coniventes com as coisas porque nós somos separados para Deus. E isso é difícil a pessoa entender. A gente vê pessoas falando e as pessoas pregando, falando em lugares e outras pessoas blasfemando, mexendo, brincando. Isso aí, não faz isso. Depois que se converteu, meu Deus, se tornou chato. Antes vocês nem eram povo, agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora receberam a misericórdia. É tremendo, amados. Eu fico impressionado com essa palavra de Pedro, e porque Pedro, logo no seu chamado, ele foi chamado para quê, amados? Para ser pescador de homens, para trazer uma palavra que é a espada de dois gumes. Hoje eu estava meditando e veio uma coisa: a gente não aciona Deus com controle remoto. A gente não aciona Deus se não renunciarmos àquilo que nos atrai carnalmente. É uma luta constante que o povo de Deus tem. Ser atraído carnalmente, nós temos que nos matar, esmurrar o nosso corpo carnal para viver para Cristo. Porque servir a Deus só com as coisas que me agradam a fazer, me desculpe, amados, isso não é sacrifício agradável. A palavra diz sacrifício é sacrifício. É coisa que você faz e que Deus agrada muita gente, às vezes você, mas agrada ao Senhor. Servir a Deus você tem que servir a todo tempo, a toda hora. Não é só dentro da igreja. É a sua vida do cotidiano. É a sua experiência, é o seu testemunho diário. Mesmo que muitos venham a te perseguir, a falar, a trazer coisas que não agradam, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra que Deus me deu para você hoje, né, para que você possa não esquecer que Jesus Cristo sofreu muito mais do que você. Para chamar você, para você fazer algo a mais, para você amar o próximo. Não amar somente fazendo coisas que são carnais, oferecendo coisas que às vezes você pode, a sobra, não, dá aquilo que você tem mais, de mais precioso. Tem gente que quer interpretar a Bíblia da sua forma que agrada a ele. Acha que é isso que é certo. Não, você tem que perguntar a Deus, buscar em Deus qual é a forma de agradar a Deus. E agradar a Deus muitas vezes desagrada o homem, desagrada instituições, desagrada governos.
mas o governo que a gente tem é do nosso Deus, do nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É por isso que eu deixo essa palavra para vocês, queridos. E domingo estamos lá às 9 horas para estudar a palavra de Deus. E domingo à noite temos um culto de louvor e adoração que tem sido uma bênção. Temos tido visitantes, pessoas aceitando, pessoas revoltando para Jesus, né? Pessoas que estão dispostas a pagar um preço pelo Evangelho que nos salvou, que nos libertou, que nos curou. Recebe essa palavra de Deus, amados. Não desista nunca. Pelo contrário, abrace esse Cristo que está dentro de você. Você é casa espiritual. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. Como diz aqui, você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe por quê? Porque você está nesse mundo, mas você já não é desse mundo. E é por isso que eu estou aqui, para clamar e não deixar de falar desse Deus para você. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez a oportunidade de falar de Ti, Pai. Porque não existe outro caminho senão o Seu. E é por isso que eu estou aqui, Pai. Não importa a dificuldade, a luta, não importa por onde eu esteja, onde andar, onde colocar a planta dos pés, eu quero fazer a Tua vontade. Que a graça de Deus abençoe sua vida. Se você estiver enfermo, que você seja curado. Se você estiver ansioso, que o Senhor venha tirar a ansiedade, colocar a sua paz, que excede todo entendimento, e dizendo que Deus está no controle de tudo e de todos. Que Deus abençoe a vida do Almir, que eu peço oração por ele, que é o pai do Gustavo, né? E eu estive falando de Jesus para ele agora, e creio que Deus está com ele. Vamos orar, né? Está adoentado, bastante adoentado. Eu prefiro também, quero pedir a todos vocês, né? Oração, porque nós precisamos que a nossa nação também venha a abrir, né, cada vez mais para que sejamos uma nação santa e separada para Deus. Deus abençoe você. Fica na paz de Jesus. Que a glória de Deus se manifeste na sua vida. A paz de Jesus, 8h30. Deus abençoe. Amo vocês. Estamos juntos sempre. Sempre. Porque Jesus nos chamou para ser irmãos. Para ser amados dele. Para amarmos uns aos outros. Deus abençoe e fique na paz.